Vou contar uma história de vida minha, é, relacionada a pessoas, amigos, principalmente pessoas narcisistas. Eu só vim a descobrir isso anos depois. Eu vou começar falando um pouco como eu era e esse vídeo vai ter várias partes para não ficar tão cansativo assim, mas se por acaso ajudar alguém, eu deixo esse vídeo aqui de coração para o objetivo maior meu aqui é de repente estar ajudando uma pessoa que está passando por uma situação semelhante. Eu acho que esse vídeo pode ser útil, então por isso que eu estou fazendo ele. Foi. Vamos começar. Eu sempre tive, desde a infância, adolescência, assim, eu sempre tive necessidade de ter amigos. Eu nasci em 1981, então eu cresci assim num ambiente de bairro popular aqui, casas populares, Coab, e eu sempre tive assim necessidade de conexão. Até na juventude eu sofri um pouco com depressão, coisa assim, até por não achar pessoas que se encaixassem comigo. Então foi uma história assim para mim de muitas vezes até de superação. Quando a gente vive aquilo, aquele momento, às vezes a gente não sabe lidar, sabe? Eu lembro que, principalmente quando eu estava na adolescência, eu estudei em escola particular e foi de 96 a 98. Então ali, principalmente ali, nessa escola particular, eu sentia muito. Hoje em dia se fala muito de bullying. Hoje em dia se fala muito de bullying. Naquela época, o bullying ele não era assim falado com essa palavra. Ela era falado assim uma perseguição, uma coisa assim, uma pegação no pé. E eu passei isso assim desde o início que eu estudei no meu o ensino médio. Eu passei isso assim, eu senti isso na pele desde o início, essa perseguição, essa que o bullying nada mais é que uma perseguição, uma forma de virar chacota dos outros, é uma forma de ser tirado pra bobo, é uma forma de dos comentários tóxicos ser totalmente jogados em cima de você. Então é isso que eu tinha isso pra mim na adolescência muito, principalmente no colégio, eu tive muito isso. Eu tive muito isso. O ano era 1996. Ali começou essa perseguição. Era às vezes era o meu jeito de me expressar, às vezes ah, não me enturmava, eu era uma pessoa muito tímida. Então isso já chamava atenção. As pessoas achavam estranho tal meu comportamento e também a condição social. Eu era um dos únicos que meu pai batalhava horrores. Eu não tinha, não vinha de berço de ouro nada. Então meus pais trabalhavam horrores para ver se tinha condição de pagar. A escola que eu estudei, a mensalidade hoje gira em torno de o preço de uma faculdade, mais caro até. Era uma das melhores do estado, o ensino médio. Que até eles comparavam, aqui as pessoas que saem desse ensino médio saem às vezes com conhecimento de faculdade, de tão bom que era. Era na antiga lei do ensino médio, era o ensino médio técnico, técnico em processamento de dados. É, então, até pela profissão em si, o processamento de dados já é uma coisa muito enclausurada, uma coisa muito assim, às vezes até solitária. A pessoa tem que trabalhar sozinha num mundo que você vai resolver problemas, problemas informáticos.
E isso que seria a profissão, em geral, seria a profissão de programador de computador. Que seria. Pois bem, então, 1996, ensino médio, tinha 15 anos. E, como eu estava dizendo, sofria bullying. Aquilo foi uma coisa assim. Antes até do ensino médio também sofria bullying, por que não? Às vezes por ser baixinho, às vezes por ser talvez mais nerd. É, sei lá, cada um tem alguma coisa, algum motivo, né? E mais quando as pessoas ficam quanto mais velhas, esse tipo de perseguição às vezes pode ser bem pior, pode ficar mais sinistra. É, então em 96 a perseguição era mais ou menos essa que eu falei, era às vezes uma pergunta que a gente falava, era criticado, então tu já tinha aquele temor, não vou perguntar porque sempre tem uma crítica. Ah, ah, às vezes era no esporte, tu ia fazer um esporte, também tem alguém para criticar. Tu faz alguma jogada assim, assado, tem alguém para criticar. E às vezes é um trabalho que tu faz que também não satisfaz ninguém. Então, sei lá, parece que é uma junção de coisas assim. Que aquilo, tudo bem, às vezes tu tem um círculo de amigos, tudo mais, às vezes tu consegue superar, tu consegue desabafar, trocar uma ideia. E na época, assim, eu tinha, o quê? Dois, três amigos nessa turma. E era uma turma, a maioria era rapaz, porque processamento de dados é, a maioria mesmo rapaz. E algumas moças, tinha umas moças que faziam. Inclusive algumas até tinham estudado comigo no ensino básico. Pois bem, nessa época eu tinha esse vínculo social na escola, que eu falei, que a maioria das pessoas eram já mais tinham dinheiro, até algumas pessoas que eu me dava bem, elas tinham um padrão de vida diferente do meu. Então isso sempre dá diferença. Às vezes a pessoa, comenta que fez isso, fez aquilo, fez tal coisa. Então tu ficava assim meio, sabe, eu vivia em mundos diferentes desses amigos que eu tinha. Então eu lembro que muitas vezes eu vinha pra casa, eu até não tinha vontade de voltar pra casa porque eu não tinha pessoas que eu me identificava aqui no bairro, então eu sofria também com isso. Eu tinha conhecidos aqui do bairro que até eram barra pesada, eram pessoas da encrenca, da briga, de tudo que era ruim e que não prestava. Então não fazia sentido me misturar com essas pessoas. Numa época assim que eu vim de uma época que as pessoas jogavam futebol na rua, faziam brincadeira em rua. Era uma coisa assim que era normal. Anos 90 tu via muito disso. As brincadeiras, as pessoas parece que apareciam mais, algo assim. Parece que era isso, era diferente. E mas assim, aqui não tinha pessoas assim que se identificassem com o meu jeito de ser. Elas tinham outro ideal, outro eu não me encaixava, sabe? Algumas até tinha gangue de bairro, bem antigamente tinha muito disso aqui no bairro. E essas turminhas, assim, uma coisinha assim meio que eu não concordava. Então sempre tive talvez um ou outro que eu ainda me, me dava bem, trocava umas ideias e foi muito assim. E 97
97, 98, foi... eu sempre tive essa necessidade. Preciso ter um bom amigo, uma pessoa que seja boa gente. Às vezes até eu me arriscava e me misturava nesses grupos perigosos de pessoas que eram mais de confusão e coisa. Confusão que eu digo, eles saíam às vezes em danceterias e coisa, aprontavam, às vezes em outros bairros, ou faziam arruaça. Eram pessoas assim, eram jovens desse tipo, então era uma coisa assim, vinha da educação dos pais. E muitos pais às vezes não tinha educação de dar esse tipo de respeito, não tinha valor nenhum. Era criado assim, do jeito que desse, do jeito que desse. Alguns até engravidavam cedo, as meninas, algumas até tu via ali, o cara é pai cedo. Aquilo te espantava, sabe? O cara ali já tem uma responsabilidade. Então, 97, 98 foi esse bullying. Ele aparecia às vezes até de professor. Às vezes na educação física a professora fazia uma piada de um jeito que eles chamavam de apelido. Eles te colocam um apelido que às vezes tu não fica feliz com aquele apelido. Óbvio que tu não fica feliz. Qualquer coisa que eles te disser quando tu tá mal assim, consigo mesmo, vai te afetar. Então, na época, tinha esse negócio dos apelidos. Hoje em dia, qualquer apelido, a pessoa morre, né? Se alguém usar um apelido, isso não passa. Mas naquela época tinha muito disso. Inclusive professor usando, achando que tava tudo legal. Usar esse apelido sem conversar, entende? E eu, por ser às vezes uma pessoa mais fechada, talvez não demonstrava, não tô gostando do apelido, não tô gostando do jeito que tô sendo tratado. Não tinha a expressão de chegar e colocar a boca no trombone e abrir e falar das coisas. Era uma coisa muito difícil essa parte aí. Então, isso é uma coisa que marcou, eu lembro, assim, tinha professores até às vezes que tiravam uma onda com aquela situação. E na área da internet também tinha muito, até conheci algumas pessoas aí que de jogos online, bem no início, anos 90. Fazia muita amizade com esse pessoal de ia pra faculdade, às vezes, faculdade não, ia pra escola, às vezes era pra estudar, acabava num laboratório de informática navegando na internet, jogando, coisas proibidas. Então cansava de ter problema com isso. E era uma coisa assim, parece que é a coisa que o jovem vai cair ou na droga, ou no álcool, ou no vício do jogo. Então tinha isso aí também, tinha o vício do jogo. Alguns até no vício da pornografia. Isso nunca foi meu objetivo. Não parava pra fazer isso, mas na época tinha pessoas que tu via que iam pra esse lado também. Ou como eu falei, da droga e tudo mais, teve também pessoas assim que tu via que estavam muito alteradas. E como eu falei, pessoas de jeitos diferentes, de modos de agir. Então às vezes tu parece que tu confiava em alguém, daí a pouco tu te puxava o tapete e aquele vínculo que não acontecia parece que te machucava, sabe? Machucava e trazia mais pesadelo e sei lá. Então, 97, 98 eu me formei. Tanto que eu lembro que eu tive estágio em 98, estágio curricular. E, cara, no lugar que eu fazia estágio, eu sofria bullying também. Tipo, os caras faziam piada sobre onde eu morava. Inclusive tinha um cara que trabalhava no local que morava aqui no bairro. Fazia piada, queria dizer que eu era do movimento do tráfico de droga, coisa assim. E tipo, coisas pesadas, sabe? Então, e às vezes era uma agressão mais ríspida. Hoje em dia daria um processo, um belo de um processo.
Tipo de agressão que sofria era às vezes uma brincadeira de mau gosto, um tapa, uma coisa assim, no ambiente de trabalho, pensa, no local que eu estava fazendo estágio. Eu tinha que fazer um estágio para ter horas para apresentar que você fez o estágio de processamento de dados. Então, 98 foi aquela coisa assim, sabe? Já tinha um processo assim, uma depressão instalada, acho que desde 96. A época que minha mãe teve meu irmão, 96, tinha aquela coisa assim de ficar às vezes muito no quarto, escutando rádio, naquela época era mais rádio, coisa, ficar muito enclausurado, antigamente era muita TV, ficava vendo filme, às vezes disso, daquilo, e sim, em 97, 98, às vezes querendo ver algum filme assim mais picante, coisa assim. Apesar que nunca foi o objetivo que eu tive, mas vez ou outra acontecia. E uma coisa também que chateava era essa coisa, às vezes sempre querendo ter um relacionamento com meninas, sempre querendo ter de repente uma namorada, olhava os amigos, os conhecidos tinham, cada um deles conseguia se desenrolar com as meninas. Olhava, o cara ali tá desenrolando. E justamente com aquelas que era minha conhecida do ensino fundamental, às vezes. Com ele tá rolando tudo, tá acontecendo e sabe, não, não acontecia, né? Não acontecia. Não tinha, não tinha essa de, eu me relacionei com tal garota, eu fiquei com tal garota. Não, não tinha isso. Dos 15 aos 17 anos que eu tive no colégio, não, eu nunca me relacionei com nenhuma garota. Nunca, nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu, legal, rolou um flerte aqui. Né? Tanto que eu fui assim, tirar. Meu primeiro beijo foi com 17 anos. Eu peguei naquela época tinha um domingo livre, tinha ônibus livre, as pessoas iam pra tudo que é lugar e era sem pagar passagem. Então não lembro o que aconteceu, eu peguei e dei uma volta na cidade, ia até um shopping, não sei onde. E na época tinha bastante jovem, assim, então eu lembro que eu tava num terminal e tinha uma garota lá, começou a me olhar demais. Eu pensei, essa daí parece que tá interessada em mim. Aí eu lembro que eu peguei, puxei papo lá e aconteceu. Mas assim, foi só naquele dia, assim, foi uma coisa assim muito de momento. Então foi uma coisa assim que também sempre marcou. Nunca ter muitos relacionamentos com garota, nunca ter relacionamento, nunca ter namorado, nunca nada, sabe? Então nunca, não tinha os amigos que gostaria de ter, não tinha namorada, era um cara muito assim fechado. Tinha alguns conhecidos que eu visitava, eu nunca era visitado, eu visitava, eu corria atrás. Então não sei se isso era um pouco de uma coisa que me magoava. Eu ia atrás dessas pessoas, eu ia muito assim, vou ir procurar essa pessoa, vou convidar essa pessoa para fazer alguma coisa, jogar um futebol, um videogame, ou bater um papo. Então eu lembro que tinha muito disso, de eu procurar. Então eu ficava muito chateado com essa situação. Eu procurar era uma coisa que me magoava. Praticamente só eu em todos os relacionamentos que eu tive, era só eu, só eu. Então aquilo foi trazendo tipo uma depressão mesmo. E 98 foi assim. 98 foi essa coisa aí. Eu tava entrando em 1999, ia fazer 18 anos, que aí vem esse papo da pessoa narcisista e coisa. Mas foi assim, eu era uma pessoa muito carente de amigos, uma pessoa que não me envolvia muito na comunidade, não ia em igrejas, não, sabe, não tinha
essas coisas assim que, né, meu irmão era muito pequeno, também não tinha irmão para interagir. Minha irmã, parte de pai, as duas não tinha bom relacionamento. Então era aquela coisa assim, ah, era uma realidade assim que eu sentia falta, sentia que faltava alguma coisa, sentia que eu precisava de alguma coisa pra ter assim, eu sentia um vazio, sabe? Era tipo um vazio, isso que é a depressão. Você sente um vazio dentro de você. Você vai assim pra casa, você já sente até medo, né? Nossa, eu tô indo embora e vou ficar isolado. Isso é tipo, isso era o que eu sentia, né? Comecei a sentir na adolescência e foi indo, foi um sentimento que se desenrolou. Esse tipo de, essa fraqueza. Essa aqui é a primeira parte, amanhã eu gravo outra parte. Eu vou contar mais sobre o ano de 1999 em diante. Hoje eu contei mais de 1996 a 1998, que não teve grandes coisas aqui para eu dizer, para chegar e contar que, eu fiz grandes coisas, grandes descobertas nisso e naquilo. Não, foi mais ou menos o que eu falei mesmo. Mais ou menos o que eu falei, não me recordo de nenhum outro detalhe assim, além disso.